Cada ano, os fabricantes lançam dezenas de modelos novos. A maioria são atualizações discretas, mudanças de cor, melhorias menores, mas de vez em quando aparecem motos que fazem tremer os alicerces da indústria. Máquinas que chegam com uma relação qualidade-preço tão brutal, uma tecnologia tão avançada ou uma proposta tão rompedora que o resto das marcas se veem obrigadas a reagir. Estas são as 9 motos de 2026 que vão tirar o sono da concorrência. A número 1 não apenas assusta, diretamente aterroriza. Começamos. Número 9. CF Moto 450 CLC Bobber. Se há 10 anos alguém tivesse dito que uma marca chinesa deixaria os gigantes europeus e japoneses nervosos, você o teria chamado de louco. Bem-vindos a 2026, onde essa previsão se tornou a realidade mais aterradora para os departamentos de marketing de meio mundo. A CF Moto 450 CLC não é apenas uma moto, é um míssil diretamente apontado ao coração do segmento custom de entrada. Trata-se de uma bobber de linhas clássicas, mas com uma abordagem moderna, e está construída com um nível de acabamentos que envergonha marcas que custam o dobro. Seu motor é um bicilíndrico paralelo de 449 centímetros cúbicos, o mesmo que monta a bem-sucedida 450 SS, uma mecânica que demonstrou ser fiável, suave e com um caráter que cativa desde o primeiro metro. Entrega cerca de 40 cavalos de potência, uma cifra mais que suficiente para se mover com agilidade no tráfego urbano e para manter o ritmo em estrada aberta sem a sensação de estar no limite. Mas o que realmente faz com que a concorrência se desespere não é a mecânica, é o pacote completo que a CF Moto foi capaz de oferecer por um preço que parece um erro. Falamos de suspensão invertida, algo pouco comum neste segmento. Falamos de rodas de liga leve com um design exclusivo que não estariam fora de lugar em uma moto muito mais cara. Falamos de um assento tipo bobber de um único lugar, macio e com um estofamento de qualidade. Falamos de um escapamento duplo cromado que emoldura a roda traseira com uma elegância que recorda as custom americanas dos anos 40. E falamos de uma pintura com uma profundidade e um brilho que parece líquida, com acabamentos em preto fosco e detalhes cromados que lhe dão esse ar retromoderno que está na moda. O depósito com formas de lágrima alongada é uma escultura em si mesmo. Os piscas são de LED, a instrumentação é uma pequena tela circular que combina o analógico com o digital. E a postura de condução é exatamente o que você busca em uma bobber. Pés avançados, costas erguidas, braços relaxados. E depois, há o preço. Esse é o verdadeiro problema para a concorrência. A CF Moto entendeu algo fundamental. Para ganhar quota de mercado na Europa e América não basta fazer motos decentes, é preciso oferecer mais por menos até que a balança se desequilibre. E a 450, CLC chega com uma etiqueta que fará com que mais de um fabricante tradicional comece a tremer. Honda e Kawasaki olham de soslaio para suas pequenas custom e começam a fazer as contas. Triumph, que tem na Speedmaster e na Bobber os seus navios insígnia, toma nota com preocupação, e os concessionários de meio mundo começam a receber chamadas perguntando quando chega aquela chinesa tão bonita. A 450 CLC não é a moto mais potente do mercado, nem a mais rápida, nem a mais tecnológica, mas é a advertência definitiva de que a China deixou para trás a época dos brinquedos baratos e das cópias sem alma para começar a construir motos com identidade própria, com qualidade de verdade e com preços que doem. E isso, em 2026, é o que mais assusta aqueles que levam décadas dominando o mercado sem olhar para trás. Número 8. Triumph Speed Twin 900. Atualização. A Triumph leva anos dominando o segmento das retromodernas com uma solvência impressionante, como o professor que dá a mesma aula há tanto tempo que já sabe as perguntas antes de serem feitas.
A Speed Twin 900, conhecida até agora como Street Twin, foi durante muito tempo a porta de entrada para o universo britânico para milhares de motociclistas que sonhavam com uma Triumph, mas não podiam pagar uma Bonneville de alta cilindrada. E em 2026, chega uma atualização tão profunda que deixa toda a concorrência que tenta roubar sua cota de mercado com inveja. O motor continua sendo o bicilíndrico paralelo de 900 cm3 refrigerado por líquido, um bloco que já é uma referência pela sua fiabilidade e pelo seu caráter. 65 cavalos de potência que não vão quebrar o seu pescoço, mas que entregam um torque generoso desde as 1.500 rotações, exatamente o que você precisa para se mover na cidade sem estar trocando de marcha em cada semáforo. Mas a Triumph refinou a eletrônica para que a resposta seja ainda mais suave, mais linear, mais britânica. Trabalharam na injeção e no mapa de ignição para eliminar qualquer aspereza, qualquer dúvida na entrega de potência. O novo, no entanto, está no chassi e nos detalhes que marcam a diferença. A suspensão dianteira foi melhorada com um curso maior e um ajuste mais preciso, o que se traduz em uma condução mais confortável em estradas ruins e buracos urbanos. Os amortecedores traseiros agora são ajustáveis na pré-carga, permitindo adaptar a moto à carga e ao estilo de condução. Os discos de freio cresceram em diâmetro e as pinças têm maior poder de frenagem, porque a Triumph sabe que a segurança não é uma área onde se possa cortar gastos. O guidão é ligeiramente mais largo, a postura mais natural e o assento foi completamente redesenhado com uma espuma de maior densidade que aguenta viagens longas sem que o corpo reclame. Mas o que realmente preocupa a concorrência não é um número concreto, é o equilíbrio absoluto que a Triumph conseguiu com esta moto. A Speed Twin 900 não é a mais rápida da sua categoria, não é a mais barata, não é a mais tecnológica, não é a que traz mais equipamentos de série. É a que faz tudo bem. É a moto perfeita, a que não tem pontos fracos, a que você pode recomendar a qualquer pessoa de olhos fechados. Número 7. KTM 390 Adventure, nova geração. KTM revolucionou o segmento das Adventure de entrada quando lançou a primeira 390 Adventure. Foi a primeira a demonstrar que não precisavas gastar 20 mil euros para ter uma moto com verdadeira capacidade off-road, com suspensões de qualidade e uma eletrônica decente. E em 2026, os de Mattighofen decidiram dar uma volta de chave tão besta que o resto dos fabricantes estão ainda se perguntando como vão responder. A nova geração da 390 Adventure chega com um foco ainda mais radical, mais off-road, mais sério, mais laranja. O motor continua sendo monocilíndrico de 399 cm3, esse LC 4C de toda a vida que foram aperfeiçoando geração após geração. 44 cavalos de potência com um caráter picante, com essa forma de entregar a potência tão KTM, tão de dois tempos moderno, que te obriga a levá-la alegre de giros para tirar todo o suco. Mas a verdadeira revolução não está no motor, está no chassi e nas suspensões. Por primeira vez neste segmento, KTM monta uma suspensão dianteira WP Apex de 43 mm completamente ajustável em compressão e extensão. Algo que não se vê nesta cilindrada, algo que até agora estava reservado a motos de 10 mil euros para cima. O amortecedor traseiro também é WP Apex, com separador de reservatório, como nas motos de verdade, como nas de corrida. O curso das suspensões se incrementou em vários centímetros, a altura ao solo também, e o balanço é completamente novo, desenhado para melhorar a estabilidade em terrenos ruins e a alta velocidade. A eletrônica se atualiza com uma central inercial de 6 eixos, a mesma que usam as KTM grandes, que permite controle de tração em curva e ABS em curva. Sim, você ouviu bem, uma 390 com cornering ABS e traction control. Número 6. Ducati Monster 30 aniversário. 30 anos.
3 décadas completas desde que Miguel Ángel Galuzzi se sentou diante de uma folha de papel e desenhou o que seria a moto que salvou a Ducati da falência. A Monster original, a M900 de 1993, não só foi um sucesso de vendas, foi uma mudança de paradigma. Demonstrou que uma moto podia ser simples, naked, sem carenagens, e ainda assim ter o coração e a alma de uma esportiva. 30 anos depois, a Ducati quer celebrar como se merece e lançou uma edição especial que rende homenagem àquela primeira Monster, mas com a tecnologia e a mecânica de 2026. A base é a Monster atual, a que todos conhecemos, com seu motor V2 de 937 cm3. É o Testastretta, o mesmo que monta a Hypermotar, um bicilíndrico que entrega 111 cavalos de potência com um empuxo bestial desde baixo e um som que só uma Ducati sabe dar. É um motor com caráter, com personalidade, que vibra o justo para te lembrar que estás montando uma italiana, mas sem resultar incômodo. Mas o que faz especial esta edição limitada são os detalhes comemorativos, o cuidado que a Ducati colocou em cada elemento para que os colecionadores e os apaixonados pela marca briguem por ela. As cores são amarelo e preto, o mesmo esquema que a primeira Monster de 1993, com o quadro em amarelo brilhante e o depósito em preto fosco com umas faixas laterais que replicam as da original. As rodas têm um design específico, de 5 braços duplos, que lembram as dos anos 90, mas com um acabamento moderno. O assento é monoposto, com uma costura especial e o número 30 gravado na rabeta. O paralama dianteiro leva uma placa comemorativa e o depósito tem um emblema dourado de 30 aniversário. Número 5. BMW R1300 GS Adventure. Quando a BMW lançou a R1300 GS, a substituta da mítica 1250, todo o mundo pensou que já não podiam melhorar a fórmula. A GS é, por direito próprio, a moto mais vendida da Europa, a referência absoluta do segmento Adventure, a que todos querem copiar e nenhum consegue igualar. Mas em Munique nunca dormem, e em 2026 chega a versão que todos os viajantes extremos estavam esperando, a R1300 GS Adventure. A base mecânica é a mesma que a GS normal, esse prodígio de engenharia que é o motor boxer de 1.300 cm3 refrigerado por líquido e ar. 145 cavalos de potência com uma curva de torque que parece uma linha reta, infinita desde a marcha lenta até o corte de ignição. É um motor que empurra, que puxa, que parece que nunca vai acabar a força. Mas a Adventure adiciona tudo o que os viajantes de verdade, os que cruzam desertos, montanhas e continentes, precisam para não ter que parar a cada 2 horas. O depósito de combustível cresce até os 33 litros, o que se traduz em uma autonomia de mais de 500 quilômetros sem necessidade de ver uma bomba. As suspensões eletrônicas ESA são de última geração, com ajuste automático de carga, de maneira que a moto sempre vai fina, sempre vai equilibrada, leve a bagagem que levar e o passageiro que levar atrás. As proteções são integrais, com barras laterais de série, proteção de cárteres e faróis auxiliares adicionais que convertem a noite em dia. Os modos de condução se ampliam com opções específicas para off-road, com mapas de motor, controle de tração e ABS desenhados para funcionar sobre terra, cascalho, lama e areia. A tela TFT é gigante, com navegação integrada através do aplicativo da BMW e conectividade total para o celular e o intercomunicador. A Adventure pesa mais que a GS normal. Isso é inevitável com um depósito maior e mais proteções. Número 4. Aprilia Tuono 457.
A Aprilia leva anos demonstrando que em Noale sabem fazer esportivas com alma italiana, mas com a Tuono 457 deram um golpe sobre a mesa que vai ressoar em todo o segmento das naked de entrada. Por quê? Porque pegaram o espírito da Tuono 660, colocaram-no em uma moto menor, mais leve e com um preço que vai causar muito dano. Seu motor bicilíndrico paralelo de 457 cm3 é uma obra de engenharia. Refrigerado por líquido, com duplo comando de válvulas e 4 válvulas por cilindro, entrega cerca de 47 cavalos. Uma cifra contida sim, mas com um empuxo na parte alta que lembra as 2 tempos de antigamente. O chassi é um dupla viga de aço, com uma geometria que herda diretamente da R, esse 457, o que significa que nas curvas se comporta como uma autêntica esportiva. As suspensões são reguláveis, os freios são assinados pela Vibri e a eletrônica inclui acelerador Ride-by-Wire e 2 modos de condução. Mas o melhor da Tuono 457 é o equilíbrio. É uma moto para aprender, para se iniciar, para dar os primeiros passos no mundo das 2 rodas sem medo, mas também é uma moto para se divertir, para buscar o limite em uma estrada de curvas e chegar em casa com um sorriso de orelha a orelha. A Aprilia entendeu que o mercado das pequenas naked estava necessitado de algo com caráter, de algo que não fosse uma simples moto para ir trabalhar. A Tuono 457 é isso, é a porta de entrada ao mundo Aprilia, com toda a paixão e a esportividade que isso acarreta. E quando os que começam com ela quiserem mais, já sabem para onde olhar. O que realmente separa a Tuono 457 das entediantes motos de iniciação é a sua relação com o ar. A semicarenagem superior está desenhada para desviar as turbulências dos ombros do piloto, permitindo cruzeiros em autoestrada muito mais confortáveis do que o seu tamanho sugere. O virabrequim defasado a 270 graus confere-lhe um caráter e um som que emulam um pequeno V2, eliminando as vibrações incômodas e proporcionando uma tração excelente na saída das curvas lentas. A Aprilia também integrou uma conectividade total com o smartphone, permitindo navegação passo a passo diretamente na tela, algo inusual nesta categoria. É uma declaração de guerra às marcas japonesas, demonstrando que um condutor com habilitação A2 não tem por que sacrificar o estilo italiano nem a tecnologia de vanguarda por uma questão de cilindrada. Número 3. Yamaha R9. Estávamos há anos esperando por ela, anos ouvindo rumores, vendo protótipos espiões, sonhando que a Yamaha se decidisse finalmente a colocar o motor da MT-09 em uma carenagem de verdade. E em 2026, finalmente chegou. A Yamaha R9 é a esportiva que os fãs da marca estavam pedindo aos gritos. Seu motor tricilíndrico de 899 cm3 é o mesmo que monta a MT-09, mas com um ajuste específico para circuito. 120 cavalos de potência com uma curva de torque que parece infinita, e esse rugido característico dos 3 cilindros que deixa os pelos em pé. Mas o importante da R9 não é só o motor, é o pacote completo. O chassi é um novo design de dupla viga de alumínio, com uma rigidez otimizada para dar a máxima precisão nas curvas rápidas. As suspensões são totalmente ajustáveis, assinadas pela KYB, e os freios levam rádio Brembo na frente com pinças de montagem radial. A eletrônica é de primeira divisão, central inercial de 6 eixos, controle de tração ajustável, controle de empinada, controle de frenagem e uma tela TFT de 5 polegadas com todos os dados que você possa precisar. A carenagem não só é bonita, é funcional, com uma aerodinâmica trabalhada no túnel de vento para proteger o piloto e reduzir a resistência. A R9 chega para competir com a Triumph Daytona 765, com a MV Agusta F3 e com todas as esportivas de média cilindrada que acreditavam ter o mercado controlado. E faz isso com a confiabilidade da Yamaha, com uma rede de concessionários enorme e com um preço que vai causar muito dano.
porque a Yamaha não veio para brincar, veio para ganhar. O verdadeiro as na manga da R9 é o seu equilíbrio entre agilidade e estabilidade. Graças ao seu virabrequim com tecnologia crossplane, a entrega de potência é tão linear que permite abrir o acelerador com total confiança na saída das curvas mais fechadas, sem os solavancos bruscos de uma tetracilíndrica tradicional. Yamaha instalou um sistema de troca rápida de terceira geração que permite subir e descer marchas sem embreagem, inclusive com o acelerador aberto. Uma delícia técnica que reduz os tempos por volta em circuito. A posição de condução foi refinada para não ser tão extrema como a de uma R6, permitindo que os usuários desfrutem de rotas longas por estrada sem terminar com as costas destruídas. É uma moto que assusta porque democratiza o desempenho de competição, oferecendo uma tecnologia que há apenas 5 anos só estava ao alcance dos pilotos oficiais de MotoGP. Número 2. Ducati Panigale V 2 Super Quadro Final Edition. Esta é uma daquelas motos que marcam um antes e um depois. Não pelo que é, mas pelo que representa. A Ducati Panigale V 2 Super Quadro Final Edition é o adeus ao motor bicilíndrico Super Quadro. Esse que deu tantas alegrias à marca, que ganhou corridas e que apaixonou milhares de motociclistas em todo o mundo. A Ducati decidiu aposentá-lo, e faz isso em grande estilo. Continua sendo o mesmo motor de 955 centímetros cúbicos, com esses 155 cavalos que empurram como um martelo pneumático quando você sobe as rotações. Continua sendo essa besta indomável que é preciso saber levar, que premia os que a entendem e castiga os que não a respeitam. Mas esta edição final é especial. Leva as cores da Panigale de corrida, com o chassi em vermelho e a carenagem em branco e vermelho com a bandeira italiana. As rodas são de liga leve, o assento tem costuras especiais e o depósito leva uma placa com o número de unidade limitada. Apenas vão ser fabricadas algumas centenas, e todas elas vão ser vendidas antes de chegar aos concessionários. A Panigale V 2 não é a moto mais rápida, nem a mais tecnológica, nem a mais fácil de levar. É a última de uma linhagem, o canto do cisne de um motor que fez história, e por isso assusta a concorrência. Porque quando uma marca é capaz de emocionar assim os seus seguidores, quando é capaz de criar este vínculo sentimental com uma máquina, demonstra que tem algo que as outras não têm: alma. E a alma não se compra com engenharia. O que converte esta Final Edition em um objeto de desejo absoluto é a integração de componentes da Panigale V 4S, como a suspensão eletrônica Öhlins Smart EC.0, que ajusta a compressão e o retorno em milissegundos segundo o estado do asfalto. O escapamento de titânio assinado pela Akrapovic não só reduz o peso total em 3 kg, como também libera o rugido mais puro e visceral do motor bicilíndrico a altas rotações, uma melodia que em breve será coisa do passado. A aerodinâmica foi melhorada com aerofólios de fibra de carbono derivados da competição, que geram uma carga descendente de 7 kg a 270 km por hora, mantendo a roda dianteira colada ao solo. É uma peça de coleção que não só se revalorizará com os anos, como também lembra aos fabricantes japoneses que a paixão italiana, quando se combina com a precisão técnica moderna, é uma força imbatível no asfalto. Número 1. KTM 1390 Super Duke R Evo. E chegamos ao número 1. A besta. Aqui não tem piedade. A KTM 1390 Super Duke R Evo é a naked mais extrema que você pode comprar com dinheiro. E em 2026 decidiu que ainda podia ser mais besta. Seu motor V-Twin de 1390 centímetros cúbicos é uma autêntica loucura. 190 cavalos de potência com um torque que desloca as suas cervicais cada vez que você abre o acelerador. Mas não é só a potência, é como ela a entrega.
A Super Duke tem um empuxo desde baixo que parece impossível em um bicilíndrico. Acelera como um foguete, empurra como um trem e ruge como um animal ferido. O chassi é um multitubular de aço com monobraço de alumínio, uma combinação que lhe dá uma rigidez incrível e um peso contido. As suspensões são WP semi-altivas de última geração, que se ajustam em milissegundos às condições do asfalto e ao estilo de condução. A eletrônica é de outro planeta, central inercial de 6 eixos, controle de tração com modo slide, controle de empinada ajustável, launch control, quick shifter de subidas e descidas e uma tela TFT de 5 polegadas com conectividade total. E tudo isso com um design que parece tirado de um filme de ficção científica, com essa ótica dianteira que parece um robô zangado e essa rabeta minimalista que deixa ver a roda traseira como um troféu. A 1390 Super Duke R Evo não é uma moto para todos, é uma moto para os que sabem o que querem, para os que não se conformam com menos, para os que entendem que a estrada é um campo de batalha e eles querem ir com o melhor armamento disponível. A concorrência pode tentar copiá-la, pode tentar se aproximar, mas sempre haverá uma distância insuperável, porque a KTM leva anos aperfeiçoando esta fórmula e em 2026 alcançaram o topo. A Super Duke é a rainha das naked, a que todas as outras olham com respeito, com inveja e com medo, porque quando aparece no retrovisor, só há duas opções: afastar-se ou tentar segui-la, e quase sempre a primeira é a mais sensata. 9 motos que chegaram para revolucionar o mercado em 2026. Desde a elegância chinesa da CF Moto 450 CLC até a brutalidade absoluta da KTM 1390 Super Duke R Evo, passando pelo regresso da Yamaha R9 e o adeus da Ducati V2. A concorrência tem motivos para estar nervosa e nós, os motociclistas, temos motivos para celebrar, porque quando as marcas brigam pelos nossos bolsos, os únicos que ganhamos somos nós. Conte-nos, qual destas 9 lhe parece mais ameaçadora? A Naked laranja, a esportiva azul ou a bicilíndrica italiana? Você se atreveria com a besta da KTM ou prefere a precisão cirúrgica da R9? E se você quer estar em dia com todas as novidades que assustam o mercado, inscreva-se, porque o melhor está por vir.